Salve família, beleza? Palavra Dita Podcast na área, tô aqui com meu parceiro Bino. Hoje tem uns convidados assim, ó, uma conversa muito rica para esse podcast aqui. Vou começar a falar dele, Osmar Araújo, nosso camarada. O cara é monstro em políticas públicas para a cultura, gestor de projetos sociais. É o cara formado na USP, né? Ele é o cara do Mudança de Cena, um dos grupos culturais mais influentes, mais importantes da cidade. Vai ser um papo muito bom, não é? É isso. E estamos aqui também com a Olivia de Lucas. Ela é musicista, estudante de jornalismo, articuladora cultural, militante pela Marcha das Mulheres Negras de São Paulo e outros movimentos também. Tem muita coisa para falar pra gente aqui, vai ser bem legal. E do Pontão de Cultura de E Jacarandá. do Pontão de Cultura, do Cultura de Jacarandá. É isso aí. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Legal. Prazer em tê-los aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. É isso aí. Então, antes de mais nada, contem um pouco pro pessoal sobre um pouquinho sobre vocês, assim, quem são vocês, o que vocês fazem e tudo mais. Quer começar? Ou quer dar Não, vai. começo? Você. Bom, eu Cabe sou de você. formado em Ciências Sociais, né, pela USP. Atualmente faço mestrado em Gestão de Políticas Públicas também lá na USP, né, só que agora na USP Leste. Ah, sim. E eu entro na cultura, na verdade eu começo trabalhando como educador de rua, de crianças que estão na rua ou moravam na rua. Depois eu passo para trabalhar com adultos presos, com educação de adultos presos, no sistema penitenciário paulista. Poxa E ali vida. na virada de 1994, lá atrás, quando entra o governo Covas, eu entro para o programa de cultura que não existia nada na fundação que eu trabalhava. Ele era um programa grande, mas em razão dos desmontes, né, do neoliberalismo, da gestão Covas ali naquele momento, né, o Covas avô, né, ele acabou desmontando esse programa que existia, a gente começou do zero. E aí começamos fazendo parcerias e foi aí que a gente chega na cultura, no teatro do oprimido, em outras Legal. áreas culturais, promovendo cultura dentro das prisões e também fazendo essa discussão, diálogo em relação à cultura e direitos humanos. Depois eu saio, né, paguei minha pena lá, não quis mais trabalhar realmente no sistema penitenciário, achei muito desgastante, já estava há muitos anos. Eu né? imagino que deve ser pesado. É pesado. Eu entrei, tive o prazer de entrar na casa de detenção várias vezes, né? Então, presídio de segurança máxima, né? Entrava no raio. Então, assim, tem uma certa tensão, né? Então, chegou um momento que eu falei, não, quero usar a minha capacidade de apoiar as pessoas através da cultura em outros territórios. E aí a gente foi trabalhar nas periferias das cidades, enfim, na cidade de São Paulo, São Bernardo, e aí vai. Que bacana, E cara. aí que a gente abre a Mudança de Cena, que é uma organização que promove direitos humanos através de ações de cultura e educação. Né? Que maravilha. Que Legal. maravilha. Muito, parabéns por esse trabalho todo. Parabéns. Legal. E aí, conta um pouquinho mais sobre o Mudança de Cena, pra galera conhecer. Porque assim, o Palavra, deixa eu só contar isso pra vocês. O Palavra Dita, ele surgiu, tem uns 12 anos atrás. Só que era o Bino não tava na época, Não, a gente é amigo há muitos anos, mas a gente não tinha essa ligação ainda. Era um outro amigo meu, inclusive um salve pro Vinícius Broto aí, maravilhoso. E a gente fazia, cara, coisas de campo, assim, a gente ia, tinha uma manifestação, tinha uma coisa, a gente ia fazer entrevista de campo, a gente queria fazer um programinha. Na época o YouTube nem aceitava esse tanto de conteúdo, era uma coisa mais reduzida. E a gente fazia uma espécie de podcast sem saber que era isso, né? Só que a nossa proposta era sempre não só falar o que a gente queria ter um espaço para falar, lógico, todo comunicador jovem quer um espaço para falar, né? Só que a gente queria ensinar também, a gente queria trazer pessoas para replicar conhecimentos que a galera não tem, né? Tanto não só sobre políticas públicas, mas como o cotidiano normal, o cotidiano total, tudo mais, a política interna, essas coisas.
Por isso que eu acho importante que, assim, acho que vocês devem estar um pouco de saco cheio também de sempre contar a história, pô, aquela coisa, mas contar um pouquinho de onde veio as coisas. E já eu vou pedir algumas outras coisinhas também. Então, eu queria saber como surge a Mudança de Cena e qual que é a principal atuação. Então, surge de uma articulação de pessoas que trabalhavam na área social, né? Ou na área da cultura. Dentro da uma parte trabalhava no sistema penitenciário, uma outra parte eram colegas que acompanhavam o nosso trabalho, então são 15 associados, hoje são 18, que participaram na verdade, do último projeto que eu desenvolvi dentro dos presídios, que chamava Direitos Humanos em Cena, que trabalhava a ideia de direitos humanos de quem vive e trabalha nas prisões. Então, não daqueles que falam das prisões, que são os políticos, a imprensa, enfim, os juízes, né? Gente que não vive o dia a dia do sistema penitenciário. Então, essas pessoas que tinham essa proximidade com a gente entenderam o nosso movimento de sair e usar a metodologia que a gente acabou tendo acesso por meio desse projeto de Direitos Humanos em Cena, que era o Teatro do Oprimido, para trabalhar com crianças, adolescentes e jovens em situações, né, em territórios vulneráveis. Então, a gente se articulou num grupo e esse grupo fundou a Mudança de Cena. São as pessoas que me apoiam até hoje. Eu até brinco, porque uns querem sair, eu falo, não, agora que você é alguém na vida, você não pode mais sair. Quando a gente era colega e tal, né, então todo mundo estudante ali, beleza, agora, né, você tem uma posição, então a sua posição nos ajuda, né? Então nós temos conselheiros que são professores universitários, associados, né, que são pessoas que eu também falo assim, né? Os associados da Mudança de Cena, eles ajudam e ajudaram em momentos chave para que a organização pensasse os seus próximos passos, né? Então foi assim, para a gente sair também, não só da linguagem do teatro, mas hoje a gente está na literatura, hoje a gente também está com educomunicação, fazendo podcast e outras coisas. Legal. Por conta do apoio desses associados que ajudam a gente a pensar em momentos-chave. Eles não estão no dia a dia da organização, mas conhecem a nossa trajetória e validam o que a gente faz com a reputação que eles têm hoje, né? Então são pessoas com certa relevância aí, né? Eu vou citar um que já faleceu, que foi o Dermi Azevedo, que ele foi preso político, não só ele, como um filho, a esposa, né? Eles foram torturados em conjunto, todos ao mesmo tempo. Então ele era um defensor assíduo dos direitos humanos. Ele foi capa da revista Veja, né? O caso dele é um caso emblemático aí na história da ditadura. Certo. E ele sempre nos apoiou, né? Então, assim, quando a gente começou a trabalhar com educomunicação, foi também pela trajetória dele, que ele era um jornalista, né? Especialista em Igreja Católica, uma pessoa com muita fé, e cobriu todas as vindas de todos os papas aqui, mas no final da vida, infelizmente, as sequelas da tortura, né, levaram ele a abreviar a sua estada aqui com a gente. Puxa e ele vida. partiu pouco antes da pandemia ali, né? Puxa, então, Nossa, foi isso. muito recente. Mas é uma pessoa que me ajudou a gente muito, assim, né? Em dar orientação e falar o que a gente queria, o que a gente não queria, o que a gente estava pensando, e ajudava a dar esse norte para a organização, né? Poxa então vida. são um dos associados também, né? Então é isso. Tem outros também, né? Então, enfim, a gente tem um leque aí de possibilidades, né? Mas acho que não vem um caso falar. Fala um pouco de você. É Olivia. muita coisa. E a Olivia tá no Mudança de Cena faz tempo também. Nada, eu cheguei ontem. Mudança de Cena tem o quê? 30 anos. 20 anos. Eu cheguei no 25. Mudança em 2 anos, né? Isso. Eu cheguei especificamente pro projeto do Hub da Norte, que é esse projeto de educomunicação que você falou, que tem os podcasts, né? No caso, eu entrei pro projeto do Secast, que era muito parecido com o que a gente tá fazendo aqui, mas só áudio.
Certo. que era para falar sobre políticas públicas. Então a gente fazia entrevista também, mas assim, sem o vídeo, só falando sobre as questões da implementação de políticas públicas, da atividade militante para poder fazer a implementação. Enfim, a gente entrevistou umas pessoas bem legais, a gente fez 5 episódios. E aí depois a gente pensou num expresso, falando sobre as casas de cultura na época que estava tendo a tentativa de privatização. Sim, Então, sim. Pô, que bacana. cheguei nesse projeto, por conta de um podcast que a gente se conheceu na militância, né, nos movimentos culturais da cidade de São Paulo. Certo. E na época eu estava fazendo um podcast meu, que era o Ccast, que era para falar... É o Guerreiras Guerreiras Cansadas. Aí, tá vendo? Exatamente essa a temática do podcast. Que é falar sobre a exaustão da militância, na verdade, né? E como eu venho dos movimentos das mulheres negras, tem Legal. muito essa questão, tipo, você é a militante, você é a mãe, você é a provedora da casa, você faz 1000 coisas. Chega Sim, uma hora sim. que você cansa de ser, Tudo piora exponencialmente para as mulheres que estão militando. né? Realmente você tá no front, né? Aham. Então era mais um espaço pra gente poder falar dessas agruras, assim, de, nossa, como que é difícil, poxa, toda hora a gente tem que ficar pensando sobre a solidão da mulher negra, sobre a violência do Estado, sobre... Sabe? Às vezes a gente quer falar de outras coisas, ou falar sobre as nossas tristezas por conta dessa luta, sabe? Certo. Então seria um podcast mais nessa E pegada. esses podcasts Interessante, pô. estão no ar ainda? Tão no ar. Pô, legal, no Spotify, tá por lá, então, ó, procurem lá. Vamos Ccast. botar- Ccast, é C_cast e o Guerreiras Cansadas. Aí, vambora. Legal. Eu vou bom, pegar pra ouvir muito bom. tudo. É isso. Fiquei super interessado, legal demais. Massa. Legal demais. E é isso. E me fala um pouquinho também, fala um pouquinho pra gente sobre o Ponto de Cultura de Jacarandá. Pontão de O cultura. Pontão de Cultura. Pontão de Cultura de Jacarandá. Então, o Pontão também se tornou recente, né? Tanto o Rede Cidadã, que faz parte, que eu sei que tem a ligação aqui com o podcast, Aham. o Mudança de Cena, o Pombas Urbanas e o ICINE, que formou esse Pontão agora, por meio do projeto do Ministério da Cultura. E aí a gente está fazendo esse programa de auxiliar na articulação e na implementação da política Cultura Viva, que está fazendo 20 anos, ano passado, porque a gente sempre esquece que já estamos em 2025, É. sempre esquece, que fez 20 anos em 2024. Nossa, sim, 20 anos, meu Deus. 20 anos. E isso tudo vem junto com as comemorações da volta do MINC, toda essa retomada da cultura pelo federal. Retomada vai- mesmo. Retomada É. no nível hard. Sim. A gente tem algumas críticas aí pra fazer, mas tudo bem, a gente guarda isso pra mais tarde. Sempre tem, né? Mas a retomada tá sendo mais positiva do que negativa. Certo. E A aí ministra tá mandando bem. a ministra tá mandando bem. Pode mandar melhor, mas tá mandando bem. Tá mandando muito bem. E, enfim. E aí existem essas atividades que a gente faz pelo Pontão, que é a articulação do território, de poder trocar ideia com as pessoas que já são pontos ou que gostariam de ser pontos, Sim, para se sim. agregar na rede Cultura Viva, que é uma rede muito de colaboração e de protagonismo, para fazer intermediação com o Estado. Aham. Tem a questão da formação dos ponteiros também, de entender como a política pública funciona, como que funciona todos os meandros do Estado, como ele se fomenta, enfim, como ele incide no Estado para poder fazer melhorias. Exato. Tem também o projeto dos agentes Cultura Viva, que é a formação de jovens, são 10 jovens dentro do Pontão, que estão separados dentro dos pontos que fazem parte do comitê gestor, dentro do Pontão, que são esses pontos que a gente falou no começo. E, que eu tô esquecendo alguma coisa? Formação, articulação, mapeamento, Diagnóstico. mapeamento. Diagnóstico. Que é o projeto Meninos de Rua aqui. Isso, aí tá Tá vendo como eu fazendo. esqueci alguém? Tinha o Meninos de Rua, que também tem uma história linda, longa, lá em São Bernardo do Campo, que estão à frente da questão do mapeamento do diagnóstico, Certo. dos pontos de cultura, de como tá, qual que as dificuldades que eles têm, se eles estão atuantes como ponto de cultura, se ainda tem a sede, se não tem a sede, enfim. E O maior no- problema de todos os pontos é sede, né? É sede, né? Muito complicado isso. E se manter também, né? Porque às vezes você tá cadastrado, se cadastrou lá, sei lá, 10 anos, e aí você não conseguiu dar continuidade no ponto de Certo. cultura, né? Enquanto organização. E aí, simplesmente, o CNPJ fechou e tá lá ativo no mapa da cultura como se ele ainda existisse, né? Uhum. Então, o mapeamento tem também esse É caráter de... importante, né? É ruim porque atualizar. pode até virar um número
usado de forma errada. Porque É possível. não existe mais um ponto, ele está lá marcado, e aí quem comanda isso, quem controla isso, quem verifica isso, E também quem porque atualiza isso. a política foi descontinuada, né? Então, assim, a partir de 2014, a política sofre, a política Cultura Viva sofre um desmonte, né? Por conta da entrada do governo Temer e depois do governo Bolsonaro, e isso desmobiliza toda a rede que existia em função dessa política pública, né? Uhum. Diferente da América Latina, no Brasil a gente tem, como o programa foi gestado a partir do Estado, ainda existe essa ligação com a política pública para os pontos existirem. Então tem muita gente que já trabalha em rede, se reconhece como ponto e assim por diante, mas tem outros que ainda estão no registro do fomento, né? Então assim, não tem mais esse fomento, então eu não sou mais ponto de cultura. Então o diagnóstico vem primeiro para reconectar essas organizações, para elas se reconhecerem, né? Para a gente falar que a política foi retomada, enfim, e incluir todo mundo na rede novamente, né? Agora sim, tem coletivos que desapareceram, organizações que desapareceram, assim por diante, né? Isso é muito comum nas organizações da sociedade civil no Brasil, tanto como empresas também, né? Não sei quantas empresas fecham por ano. Uma situação então muito isso fragilizada. também acontece no terceiro setor, né? Nas organizações, também acontece nas organizações de cultura, né? Elas acabam fechando, as pessoas mudam, às vezes o foco e tal. E ainda tem os coletivos, né? Os o coletivo também. ainda aí que é mais fácil mesmo de dissolver, porque você não tem nem a pessoa jurídica que pode Exato. te prender aquele grupo, né? Sim. Então é engraçado que por um lado facilita muito, mas por outro é muito frágil, né? Você tem, por exemplo... Tem uma volatilidade, né? É muito. Isso, porque, volatilidade, é verdade. Veja só, a gente... Há muito tempo atrás, a gente pensou num projeto que se chamava CECAP, não sei se vocês conhecem ele, se chamava Central de Capacitação Popular. Então era um projeto para ensinar as pessoas a fazer projeto. Era isso. Então fazer projeto, prestar conta, escrever assim, né, editais, toda essa questão da legislação de uma ONG, por exemplo, das entidades. Então as pessoas não sabiam por onde começar, né, nem onde vai para fazer esse tipo de coisa. E tinha um trabalho cultural por trás de grupos assim fenomenais. Então assim, isso existe. Tem gente aí fazendo trabalhos incríveis, mas não tem a menor noção de como formaliza isso, como né, torna isso uma entidade e tudo mais. Só que também gestar isso é muito difícil, é muita burocracia, é muito chato. A verdade é essa. E aí as coisas se perdem. E coletivos que também têm trabalhos muito bons, pela não obrigatoriedade de um CNPJ, conseguem acessar a verba pública, mas também, para assumir, é 2 palitos também. Né? Faz um projeto e aí, cadê? Sumiu? Alguém desistiu? Alguma coisa. Acaba descontinuando, né? Descontinua. Ou se transforma em um outro coletivo. Tem Muda os integrantes. Muda os integrantes. Não tem uma âncora que faz funcionar constantemente, né? Do mesmo jeito. Porque tem um nível da formalidade que é necessária, por mais que seja chato, para você ter. manter uma constância e fixar uma base, né? Exato. Então, o coletivo também, de certa forma, esse engessamento às vezes não permite umas inovações ou você aplicar ideias mais ousadas, porque você tem que dar conta de uma burocracia. Então, acho que tem ganhos e perdas nos 2 lados, sabe? Sim. É entender o que é mais interessante em cada caso. Assim. Exato, né? exato. Eu acho que a saída mesmo seria fazer o que eu chamo de MEI das ONGs, né? Isso seria perfeito. Das OSCs, né? Porque assim, qual que é o problema de você ter uma organização? Não é só você ter as pessoas, né? Mas você ter toda uma burocracia para manter aquilo ativo e pagar um contador, né? E isso é super caro, né? Para algumas organizações. Então elas também acabam desaparecendo por conta disso, ou as pessoas nem se animam a entrar nessa via de formalização, né? Então se você tivesse, isso já foi discutido, acho que ali no início do governo Lula 2, né? Que seria o E-Social, né? Que seria essa MEI das ONGs, ou seja, você teria um registro que você pagaria por mês e você conseguiria manter a sua organização
enquanto você tivesse um nível ali de circulação de recurso dentro dessa organização, né? Então, se você passa, igual a MEI, né? Se você passa de um certo limite, você acaba virando microempresa mesmo que você não queira. Sim. Então, eles estavam fazendo essa discussão de como seria isso, né? Mas isso não foi para frente. As MEIs foram para frente. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas é uma baita Vamos ideia. retomar, gente. boa. O Haddad. É uma baita ideia, inclusive. É uma ideia incrível. Poxa. Nossa, Eu lembro isso ia muito organizar muita coisa. lembro da reuniões, assim, na Secretaria de Cultura do Estado, que a gente fazia para fazer alguma coisa, as teias que iam fazer, enfim. Eram reuniões que duravam 12 horas, assim, tipo, sem brincadeira. Maçante demais. É difícil, Nossa. cara. Difícil. Entendeu, Guerreiros Cansados agora? É difícil. Mano. É fácil. difícil. E eu nunca esqueço o Alessandro Azevedo, vocês conhecem ele? Sim. Ele falava Parceiro de do luta. Minha Sede Minha Vida, ele queria fazer. Ah. Para as ONGs, né? Para os coletivos. Eu acho que no encontro que teve de Salvador, teve essa proposta também, não teve? Minha sede teve, falaram minha sede, minha vida. É justo, vai. É uma, Claro. é uma Na necessidade. brincadeira, mas é verdade, né? Pô. Você tem um Mesmo espaço assim, para você fazer. tem o desafio de manter a organização, né? E eu acho que a diferença aqui na cultura também que dá essa volatilidade maior, essa rotatividade de criação de novos coletivos e organizações e ao mesmo tempo de morte dessas coletivos e organizações, é porque quem faz cultura quer fazer cultura, não está preocupado no estatuto, no edital, na certidão, e nas certidões negativas que você tem que tirar, ou 30 positivas, milhões de né? certidões. E o que a gente vê é que só vem aumentando essas certidões, né? Por conta dessa relação do Poder Executivo com seus órgãos de controle, né? Então, ao invés de ter uma relação equilibrada, a gente vê que cada vez mais o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tal, acaba exercendo um poder excessivo e tá inchado acaba também. cobrando cada vez mais uma certidão a mais, Então, às vezes, você chega a tirar de 15 a 19 certidões, algumas que nem tem certidão, você tem que tirar o print da tela ali, para você dizer que você não está no rol dos apenados. Inadimplente. Né? Ou inadimplente, enfim. Mas isso tem muito a ver com o inchaço do judiciário também, né? Porque é um do Tribunal de Contas X, o outro da instância superior Y, o outro do... Poxa, eles faz um que todo mundo resolve, É isso, certo? né? Que você veja um todo. E é caro, né, cara, as certidões, né? Que você tem que tirar. Aí, às vezes não tem. Ixi. Mas Quanta tem gente cada que vez- empresta. Porque, assim, a entidade cultural quase nenhuma gera renda suficiente para isso. Não tem Exato. como. Então, por mais projeto tem muito. Nossa. Mas geração de renda mesmo, assim, é difícil, é muito difícil fazer. Então, E outra, cultura não é um produto que você vende assim que nem uma camiseta, uma caneca, né? É uma outra relação. Às vezes nem é uma relação de consumo, às vezes é só uma relação de fruição mesmo, de sei lá, vou ouvir uma música, vou ajudar alguém a fazer crochê, vou fazer uma feira aqui da praça para o pessoal expor as suas coisas, e aí eu só quero a estrutura para a galera poder vender as suas artes para fomentar a economia criativa local. E, mano, é isso, tipo, às vezes você não tem o dinheiro só para poder implementar isso, né? Tipo, é muito... E são coisas pequenas e que não deveriam ser tão burocráticas para o Estado dar conta. O Estado simplesmente ir lá e fornecer, garantir, e falar, beleza, vai lá, faz. Tá aqui, tô nas suas costas te apoiando, faz. Seria tão gostoso, né, ter isso. Às vezes é só viabilizar É só também, viabilizar, né? bonitinho, Às vezes, assim, acabou. tem coisas que não tem nem relação financeira do Estado. Às vezes é tipo uma licença para você poder fazer Isso. uma atividade num Exato. espaço público. Exato. Um mero Sem fiscal que vai lá, dá uma olhadinha e fala, pô, dá para fazer aqui, deixa eu fazer um relatório, tá liberado. Acabou. Acabou. Você tem que Simples, pegar simples, não precisa de da tanta polícia, você tem que pegar dos bombeiros, se eu não me engano, você tem que pegar da subprefeitura.
Exato. Isso, para fazer evento público Para em fazer praça, evento né? público em praça. Também é uma burocracia. Faz sentido, claro, algumas exigências fazem muito sentido, como exemplo, bombeiro, polícia, tal, beleza. Mas por que não existe alguém, Para uma um slam entidade, que tem uma caixinha de som e um microfone? né? Pois é. Mas por que não existe alguém responsável, né, centraliza esse serviço todo para ser resolvido Sim. um pouco fora da responsabilidade de quem quer produzir. Deixa ali, deixa na mão do Estado um pouco. Ele, né, a gente tem como articular isso. Isso também é um jeito de você controlar, né? Abafar o fazer cultural, né? Se você dá acesso, as pessoas vão fazer mais cultura, vão entrar mais na área cultural, Com certeza. vão querer aprender um fazer artístico, e a gente sabe que parte, né, da nossa elite pensa que as pessoas mais pobres, elas têm que nascer só para trabalhar, né? Então, Não, assim, pior. Às vezes para ficar lá desempregada mesmo, para fazer fundo de mão de obra para mão de obra de reserva. reserva, Pior ainda. Pior ainda. Mas é isso, né? Eu acho que também tem a ver com isso, né? É verdade. Qual a opinião de vocês? Assim, como que vocês estão vendo não só a volta do MINC, mas a continuidade, né? A retomada, então, do programa Cultura Viva Nacional? Capciosa essa pergunta. Capciosa. Cultura Viva Nacional. Olha, eu acho maravilhoso, porque o MIC tem que existir, acabou, e deveria existir alguma forma de proteger ele de futuras gestões que venham a destruí-lo de novo, porque o Bolsonaro não abriu essa portinha. É verdade. Entendeu? Ele tem que ser blindado de alguma forma. Tombar isso aí. Foram várias vezes, desde que ele passou a existir, que ele foi desmontado e jogaram ele pro turismo, porque as pessoas não entendem o que cultura é, então fica lá. É um apêndice do turismo. Não, é um apêndice da educação. Não, a cultura é ela mesma, ela não tá ligada a ninguém. Exato. Ela é ela por ela mesma, né? Porque a cultura não é só linguagens. Sim, claro. Então, minha opinião da retomada é muito importante, muito legal. Margarete Menezes ser a ministra, fiquei felizona. Conheci muita gente bacana nessa experiência do Cultura Viva e tal. Mas eu acho que o Ministério deveria estar atuando muito mais fortemente na implementação do Sistema Nacional de Cultura nos estados e municípios. Por quê? Porque se essa implementação não acontece, não vira uma política de Estado. Isso, para ser desmontado, fica fácil. Que nem o SUS. É o SUS da cultura, né? Que já é dito. Então, assim, precisa que o Ministério da Cultura seja esse órgão indutor, né? Indutor de políticas. Indutor de políticas. Então, ele cobre as prefeituras, ele cobre o prefeito, ele o Tarcísio, o Nunes, os secretários de cultura, para que eles implementem as políticas, para a gente sair dessa lógica digital. Porque a lógica digital é bacana, mas ela só gera competição e não resolve a questão estrutural da falta de financiamento e de estruturação da cultura. Exatamente. A gente precisa de coisas mais avançadas. E no caso do Cultura Viva, né, criar, elaborar e promulgar, né, aprovar as leis Cultura Vivas municipal e estadual, né? Então também teria que ter esse papel, e isso a gente está há anos aí vendo no governo do estado, por exemplo, né, que tem uma lei tramitando, que teve a Alessi Brandão como autora da lei, né, mas que ela não consegue avançar, né? Então, anos e anos que a gente está aí tentando, né, fazer o Cultura Viva estadual. No nível municipal, né, estava com a Juliana Cardoso, certo. Se eu não me engano, está com a Luna, e também essas leis também não têm implementado. Então, acho que o Ministério também, né, os responsáveis pelo Cultura Viva, tinham que pensar de aproveitar essa deságua de recursos da PNAB, né, seja em estados e municípios, para cobrar, para fazer esse papel indutor, né, dessas políticas públicas, seja do CPF da Cultura, né, que é o conselho, o fundo e o plano, seja aprovado por decreto, tal, e as leis Cultura Viva municipal e estadual, né, e não só em São Paulo, mas no estado inteiro, né, Sim. assim. No país, né? No país inteiro.
Então, eu acho que isso é alguma coisa que a gente já tem mais... Claro que poderia ser mais carregado, né? Então, um pouco essa história. Mas para falar que foi legal, eles implementaram o marco regulatório do fomento, isso é importante, não é só... verdade. Não é só críticas, também tem coisas que é muito importante, porque aí tira as questões dos editais de cultura das leis de licitações. Então, isso simplifica muito essa questão que a gente estava falando agora há pouco de certidões, enfim, da burocracia. Isso diminui a burocracia, mas é isso. Uma lei que está aprovada, ela precisa colar. Para colar, precisa cobrança, né? Uhum. Então, é ver como que isso vai desenrolar agora para esses próximos 2 anos, porque ele foi regulamentado agora no final do ano, se eu não me engano, né? Do ano passado. Do ano passado. Então, tipo, Tá cheirinho de novo ainda. tá com cheirinho de novo, ninguém nem começou a usar. Tem que começar a usar, entendeu? Essa moda tem que pegar. Então, É aí verdade. é o papel do MINC, cobrar os estados e municípios, Aham. né? Se eu não me engano, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas o orçamento subiu, não subiu? Orçamento Da cultura? do estado e do município. Do estado, do município ou da federação? Da federação. Não, Sim, da federação, sim. De 1 para Não, 3, não era isso? Acho que é uma coisa assim, isso. De É 1 para por- 3. de 1 pra Por 3. conta da PNAB. É, por conta da né? PNAB, mas ele tem prazo de validade, tem 5 anos, até 2027. É. É isso? 2027 Sim. acaba. Entendeu? Parece que tá longe, mas não tá não, Não né? tá. Então, assim, é importante ter o financiamento, né? Mas mais importante é você ter as legislações que garantam um espaço de atuação dos grupos, dos coletivos, de quem trabalha no comércio da cultura e de quem trabalha na indústria também. Né? Ninguém está falando só de quem faz cultura comunitária, que é o Cultura Viva, né? Mas também os outros áreas ali, né? Quem faz comércio da cultura, que vende o seu show, que trabalha nesse nível mais comercial da cultura, E a e quem está indústria. dentro da indústria, né? Que eu acho que mais simbólico é o audiovisual, né? Que tem uma estrutura maior e tal. Parabéns, A música Fernando também, Torres. né? E é isso, assim. Mas eu vejo com bons olhos esse ano aqui, que é um ano que vai ter muito espaço para trabalhar, porque o primeiro ano é um ano de recolocar as coisas em dia, né? Porque Sim. estava tudo desmontado, É literalmente. remontar, né? O segundo para pôr em ordem. O Até retomar segundo jogou ali, né? Estruturou um pouco mais. Agora eu acho que é um ano que o Ministério vai ter mais espaço político mesmo e tempo para fazer esse tipo de cobrança, vamos colocar assim, né? Colher, talvez. De colher, Porque o último ano a gente sabe que é o ano de eleição, aí fica mais difícil. Né? Rapaz. E aí fica o Já aguardo sabe, para funciona. o que vai ser do próximo ciclo. Que pode acabar desmontando de novo. Quero nem pensar nisso agora, não. Deixa eu descansar um pouquinho. vamos. Deixa nós quieto, ainda deixa vamos em quieto. janeiro. Nossa senhora. Calma, Vamos se o preocupar ano lá para setembro. vai começar em março. É isso. Entendeu? O ano começa em março. Depois do carnaval, a quarta-feira de cinzas. Eu quero curtir o carnaval primeiro. Primeiro eu quero. Isso aí. Osmar, fala um pouquinho pra gente do Teatro do Oprimido. Poxa, falar do Teatro do Oprimido é um grande desafio. Porque... Vocês são todos oprimidos. São todos muito oprimidos. Ponto, é isso. No mundo do Teatro do Oprimido, né, quem pratica tal, né, tem muitas visões diferentes do teatro, então tem muitas divergências, né? Mas basicamente o Teatro do Oprimido ele foi gestado ali nos anos 60, 70 pelo Augusto Boal, que é um dramaturgo carioca que vem para São Paulo trabalhar no Teatro de Arena, né? A convite do Zé Renato, que era o dono do teatro, né? Ele que funda o Teatro de Arena aqui em São Paulo, que é o atual Teatro Eugênio Kuznet, né? Que fica ali perto da Roosevelt. E ali se fazia um teatro político, né? Todo teatro é político, Sim. mas lá tinha um propósito de fazer o teatro de grupo, ali que nasce, na minha opinião, né? Singela opinião, que nasce essa ideia de teatro de grupo, o teatro político, e junta
duas figuras, né, que é o Gianfrancesco Guarnieri e o Viana, né, que eram quadros do PCB e que começaram a fazer teatro para politizar outros jovens, né? Ele criou um Teatro Paulista de Estudantes. Então ali eu acho que é o cerne dessa ideia do teatro como uma ferramenta política. E o Boal, ele sai, depois ele vai um alto exílio para a Argentina, quando a ditadura começa a colocar uma mão mais pesada em cima dos atores, atrizes, artistas, dos fazedores de cultura. Ele vai para a Argentina e lá ele desenvolve, né, tem um primeiro livrinho dele, que obviamente eu não vou recordar o nome, que acho que é Teatro Social e Político, alguma coisa assim, um livrinho pequeno. E ali ele começa a desenvolver as primeiras ideias sobre teatro, muito das experiências que ele teve no Brasil e na Bolívia, enfim, fazendo teatro já numa outra fase do Arena, onde eles iam fazer o teatro em alguns lugares, né, no Nordeste, foram para a Bolívia, assim por diante. E lá ele tem, nessas experiências, ele cria a principal metodologia, o Teatro Fórum, né? Que o Teatro Fórum consiste em quê? Né? É uma peça que é apresentada para o público e tem sempre um opressor e um oprimido, né? Todo teatro é conflito, mesmo um teatro que você faça, que é um monólogo, é um conflito com você mesmo, né? Vamos dizer assim. E na peça do Teatro Fórum, você tem esse opressor ou oprimido. Alguém que quer alguma coisa, que tem o direito, e alguém que não, que está evitando que essa pessoa acesse esse direito. E a peça é paralisada, apresentada a primeira vez, e o oprimido ele perde, né? Ele não consegue aquilo que ele quer. E aí tem a figura de um coringa, que é um mediador entre o público e a plateia e o espaço cênico, e que ajuda o público a entrar em cena sempre no lugar do oprimido, porque a gente está lidando com aquele opressor específico, né? Então, se você muda o opressor, você muda a característica da opressão. Então, se você tem um pai machista, é aquele pai machista, não é um outro, né? Então, aquele personagem criado é aquela figura, né? Então, você muda o ator, né? Então, o spectator, ele entra em cena e ele faz esse diálogo com aquele opressor para tentar superar aquela relação de opressão. Ou seja, conseguir que o oprimido, o personagem, realize o seu desejo, realize o seu direito, né? E, enfim, basicamente é isso, o Teatro do Oprimido, e ele é uma ferramenta, né? Espetacular. Está dentro do universo chamado, no mundo, né, Teatro de Desenvolvimento, que aí já é uma política, né? É uma polêmica, aliás, porque ele está dentro do que se chama teatro aplicado, teatro de desenvolvimento no mundo. É a principal metodologia durante anos. Tudo que o Boal lançava vendia no mundo inteiro. O Teatro do Oprimido está em 70 países, foi traduzido para diversas línguas e tal. Legal. E é isso, essa é a ferramenta. E ajuda para desenvolver as pessoas, ou coletivos, ou organizações, né? Então, como eu comentei, né? Nas prisões, a gente... que eu acho que foi emblemático, foi que a gente fez várias oficinas com mulheres presas, né? E na época, os movimentos, daí a ideia até do projeto, né? Depois, os movimentos de direitos humanos estavam reivindicando a equiparação dos direitos sexuais e reprodutivos dos presos com as presas, que significava o quê? Os presos têm, e sempre tiveram, sempre não, né? Mas tinham direito à visita íntima, e as presas não tinham. E as presas não. Né? Então, essa era a principal reivindicação. Mas quando a gente faz o Teatro do Oprimido, o que elas quiseram levar para apresentar para o secretário de Justiça, para o diretor do presídio, para o secretário
da administração penitenciária, enfim, para as próprias lideranças de direitos humanos, foi a questão da adoção, né, que era uma coisa que não tinha tanta visibilidade. Por quê? A adoção era um processo que era a pessoa ia presa grávida, e lá ela era induzida pelo esquema institucional a abrir mão da maternidade, né, do matripoder, vamos dizer assim, sobre os filhos e dar o filho para doação. Então tinha todo não é um esquema, não era uma coisa de venda, nada disso, mas é um pouco a ideia, né, um pouco o preconceito Induzia, né? de induzir aquela presa a abrir mão do filho, da filha, né, bebezinho ali, e abrir mão para adoção, porque ela era uma pessoa que tinha, na visão, caído ali, né, então uma pessoa caída, assim, então não poderia criar um filho, e se doasse para alguém, essa criança teria mais possibilidade de vida. Então tinha essa visão. Uhum. E elas levaram isso em cena. A gente quase foi expulso do presídio, mas... Puxa vida. Fez muito Porque, bem. assim, em geral, as assistentes sociais, né, a chefe de educação, a galera, essa parte da equipe técnica apoia muito os presos, né, e as presas, para que eles saiam cumpram a sua pena mais rápido, consigam a progressão de pena e consigam sair antes das prisões, dentro do regime legal de execuções penais, né? Ninguém está falando de exceções. Mas, né, existia essa questão e elas revelaram isso. E isso foi, para mim, muito significativo porque, assim, ninguém estava pensando nisso. Só quem estava vivendo aquela opressão sabia desse problema, né? Então, isso é um pouco do poder do teatro oprimido, que é um teatro onde a dramaturgia ela é construída no coletivo. Então, uma oficina que é feita, a gente prepara as pessoas para atuarem, e também a gente cria uma dramaturgia, ou seja, uma história que é contada, né? Uma peça, uma cena de teatro fórum que é levada para o público, né? Então, uma outra que é bem interessante que a gente fez na periferia, quando a gente começou a trabalhar com jovens, foi essa relação, que eu acho que hoje está muito melhor, mas que antes tinha a questão do homem dizer como que a namoradinha dele tinha que se vestir, né? Puxa vida. Não vai com a saia assim, não usa tal coisa, não mostra isso, decote e tal, né? E aí a gente criou uma cena, né? A história era essa, assim, que foi bem simbólico, porque também naquele momento ali tinha a questão das burcas, que para nós era novidade, né? Então a gente conseguiu uma burca, né? E aí era engraçado, porque ele começava, o opressor, no caso, o namorado, começava a pegar no pé da menina, pegar no pé, e o final era ele colocava uma burca, né? Caramba, cara. Para que fala assim, é assim que eu quero que você se vista, né? E aí é óbvio, né? Todo mundo se revoltava e aí isso gerava uma grande demanda para entrar em cena. Todas as meninas, né? E alguns meninos queriam entrar em cena no lugar daquela jovem que estava sendo oprimido pelo namorado para mudar essa relação, né? Que hoje é comum, mas lá nos idos anos, acho que isso era 2002, 2003, ainda era muito há 20 e tantos anos atrás, né? Ainda tinha muito dessa questão. E eu acho que ainda tem, né? Só que hoje é mais velado, não é tão aberto, né? Então, assim, não faz tal coisa, não veste tal roupa, não fala com tal pessoa. Sim. Enfim, essa relação que é sempre complicada e que o machismo traz essa questão desse poder, que não existe no fundo, né? Dos homens querendo mandar nas mulheres, né? Das namoradas, das parceiras e tal. Então essa foi outra cena bem interessante assim que ocorreu já com juventude, né? Pô, que legal. Isso, e ele é trabalhado em diferentes níveis, né? A gente também fez o ano retrasado em parceria com o Sesc Pinheiros,
com um grupo de jovens com transtorno mental, né? Não eram tão jovens, né? Mas a idade mental deles era de jovens. Né? Entendi. E aí era interessante porque a briga era tudo dentro do ônibus, né? Porque esse jovem ele tem direito de sentar na cadeira especial, né? Uhum. E o senhorzinho, a senhorzinha não sabe que ele é especial, porque você olha para a pessoa, tá tranquilo, ele é normal, né? Só que ele tem um transtorno mental grave, né? Às vezes ele tem muita dificuldade de passar na catraca, de andar dentro do ônibus, porque ele tem dificuldade de mobilidade, assim por diante, né? Não só uma limitação intelectual, né? E aí o problema das mães. Então era toda uma treta dentro do ônibus com o motorista e tal, para entender, né, que isso acontecia no dia a dia deles. E a gente, né, isso é bom trabalhar com o SESC, que a gente trouxe um dos diretores da CET, né? E ele falou, nossa, a gente nunca teve essa percepção, né? Porque a gente tem outros problemas e nos nossos treinamentos a gente nunca abordou a questão desse tipo de perfil de usuário do transporte público, né? Então isso foi bem bacana. Não sei se isso foi, ele falou que ia incluir isso no treinamento, ia fazer essa discussão. Isso foi bem bacana também, né? E é isso, assim, é quem está vivendo a opressão que sabe o problema que ele vive ali no dia a dia, né? De passar a catraca, né? Nesse caso, né? Tô tentando De discutir convencer com ele os de fazer velhinhos. isso num ambiente de trabalho. Ele tá resistindo. Olha que vai levantar muita coisa, viu? Vai levantar Falei? muita questão. Ia ser legal? É Pô, isso que eu maravilhoso. faço. Eu nunca tive a oportunidade de assistir. Nossa, eu isso tô deve ser assim, incrível, tô aqui, ó. Deve ser Então, foi incrível. bem Dê o endereço. interessante. Foi bem interessante. A segunda foi na escola, com esse mesmo grupo, né? Porque eles têm o direito de estudar com a escola que eles quiserem, né? E, obviamente, é sempre uma questão institucional, né? Nas escolas públicas, não sei quem estudou escola pública aqui, mas é isso, né? Tem as escolas mais qualificadas, que as pessoas estudam, e tem as escolas que vão... no meu bairro era o Frei Galvão, né? O maior espírito de honrosos. Aí tinha Frei Galvão, entra burro e sai ladrão. Entra burro e né? sai ladrão. Eu estudei escola pública a vida inteira também, é bem por aí. E aí você tem o Albino César, isso no meu tempo, né? As escolas, né? Tinha uma escola que tinha piscina, né? Que era lá em Santana, que eu sou da Zona Norte e tal. Então, assim, escola pública não é tudo igual, né? Tem diferenças, né? E aí essa era a treta. A mãe desse aluno queria que ele estudasse nessa escola, que era uma escola com qualificação, que estavam os amigos dele, assim por diante, né? As pessoas que ele cresceu junto e tal. E aí tinha todo um esquema da diretoria de tentar mandar esse aluno para outra escola. E aí a afirmação é que a outra escola estava mais preparada para receber aquele perfil de aluno, né? Nossa. E aí, enfim, era toda a discussão com a diretora e tal. Nossa. E foi bem legal porque, assim, eles ficavam muito emocionados, né? Porque eles têm essa dificuldade, que eles entravam mesmo no personagem, vamos dizer assim, né? Eu não acredito muito nisso, mas, assim, eles se remetiam àquela situação que eles viveram. E aí a gente tinha que lidar com isso com eles também, porque eles ficavam super nervosos, tristes, assim por diante, porque eles reviviam ali essa dificuldade. Mas, na minha modesta opinião, eu acho que apesar disso, foi muito positivo para eles, né? Eu tenho essa mania de continuar vínculo com todo mundo que eu me relaciono, principalmente quando eu faço oficina de teatro, né? Então eles estão super bem, as mães me dão bons feedbacks, tal, né? Acompanho eles no Facebook, assim por diante. Às vezes cruzo com eles na rua, é bem interessante, é bem bacana, foi bem interessante mesmo. Nossa, que legal, cara. E é uma ferramenta incrível de trabalho. E você é o Coringa. Eu sou, não me considero, o Boa falou uma vez que eu era Coringa, né? Mas assim, que é o criador, então eu posso me remeter que eu sou Coringa. Teve um livro internacional aí que selecionaram, né, as pessoas e as organizações que trabalham com o teatro do oprimido no mundo, né? A gente figura nesse livro, um livro lançado pelo Ali Campbell, né? Que é um professor de teatro e especialista em teatro do oprimido da Universidade de Londres, né? Da Queen Mary Westfield College. Mas eu me considero mais o que se chama de
a pessoa que desenha o projeto, né? Então, sou a pessoa que faz o desenho dos projetos para que eles aconteçam, né? Então, essa a minha... Porque como eu conheço como funciona o teatro do oprimido, então eu consigo desenhar projetos para que essa metodologia tenha um impacto maior dentro daquilo que vai ser feito. É mais ou menos isso. Entendi. E o teatro do oprimido, ele se apresenta onde? Em locais diversos ou... É interessante, né? Porque, assim, depende do país. Então, na Índia, por exemplo, numa apresentação, você junta, às vezes, 5 mil pessoas. Ele é muito difundido na Índia. Certo. No Brasil, você tem poucos grupos. Incrivelmente, onde ele foi gestado, né? Onde foi criado, ele não tem tanta difusão. Tem uma polêmica por que isso acontece, por que isso aconteceu, mas... Enfim, não vou entrar não vou pular nessa piscina, mas em geral é um trabalho muito que acontece nas comunidades, né? Legal. E aí o Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro faz muito, né? Na Maré, tem a Escola de Teatro Popular, vai muito dos coringas, mas é isso. É uma metodologia que, na minha opinião, a gente está lutando para manter ela viva no país. Entendi, claro, né? claro. E agora, na França é feito em todo lugar. Né? Em todo lugar. Na Inglaterra, em todo lugar. No sistema penitenciário, no sistema de reintegração, com pessoas... Na Inglaterra, por exemplo, é muito comum as pessoas... Agora eu não sei porque mudou, né? Agora os bares viram à noite, né? Antes não tinha isso. Terminavam 11 horas. Então, quem não tinha grana para ir para uma discoteca, vamos dizer assim, ficava na rua bêbado. E aí tinha muita briga, né? Então tinha um programa que era só para essas pessoas que não conseguiam lidar e brigavam todo dia à noite, né? Então, enfim, era um programa de teatro do oprimido, chamava Pump. Legal. E é isso, assim, tem muitos lugares, tem nos Estados Unidos também é praticado, mas eu acho que é muito praticado na França, na Inglaterra, na Índia. Mas tem gente que faz na Itália, enfim, tem... Não, sim, quando eu perguntei onde, eu me refiro ao grupo que você participa. Ah, tá. Onde ele assiste a mudança de cena. A mudança de cena onde fica eu na assisto, zona norte da cidade. Eu fiquei com vontade de ver você no palco agora. Então, nós vamos fazer uma oficina agora lá na EASH, né? Eu não sei se eu vou coringar, mas nós vamos fazer uma oficina na EASH. É engraçado. Tem uma oficina... Tem uma oficina também marcada no... Serve pra tudo, né? Sedeca Sapopemba. Nós vamos fazer 5 sessões lá. E tem um convite de uma escola, que é esse Albino César, a gente fazer um trabalho lá também. Ah, sim. Eu, basicamente, eu vou acompanhar, né? Eu mais acompanho, entendo os processos e faço essa calibragem de onde, quando e por que a gente vai apresentar, né? A gente teve... Uma outra peça que foi bem legal chamava Enquadros, que falava sobre enquadros policiais. Por isso chamava Enquadros. Poxa, que nome maravilhoso, genial. E era interessante que mostrava enquadros que os jovens tomaram, enquadros de verdade, e enquadros que a gente listou na época que apareceu na imprensa, né? Então, tinha um enquadro que o jovem era assaltado junto com a colega, e levaram a mochila dele, mas ele ficou com o celular no bolso, né? Então ele saiu para chamar ajuda e ela ficou com o celular no bolso. Ela chama a polícia e ele que toma um enquadro como suspeito. Então era um enquadro meio absurdo, assim, né? Teve um enquadro daquele do Rio de Janeiro, que a policial multou o juiz, e o juiz processou ela e ganhou a causa por desacato à autoridade de 30 mil reais, apesar dele estar bêbado. A multa foi por ele estar alcoolizado, né? Caramba. Então, esses enquadros meio malucos que existem, mas justamente para discutir, assim, quais são os critérios da abordagem policial, por que os jovens são sempre abordados pela polícia, né? Então, e aí a gente falou com especialista, com ex-comandante da Polícia Militar, tudo para a gente entender como que é esse processo, né? E uma coisa que ficou muito, muito límpida, assim, é que parte da abordagem que a juventude sofre é porque o policial precisa aprender a fazer a abordagem. Então ele vai no jovem porque é onde ele tem ascendência de
idade, enfim, de experiência. E aí o jovem acaba sendo vítima dessas abordagens. Ah, né? muito. Porque não tem nem pé nem cabeça. Você tá andando na rua e você toma uma abordagem porque você tá com um tênis diferente, porque você... Não tem menor... não deveria existir, né? Mas enfim, é assim Já que tomei acontece. Nossa. Então, Nossa. também. Tá louco, cara. Porque de acordo com o nosso vice-prefeito, em alguns lugares você aborda de um jeito ou de Exato, outro. ou de entendeu? outro. Ah, entendi. Lá no Por Jardim isso. Europa sim, senhor. É, isso aí. Você não Depende. sabe com o filho de quem que você tá mexendo, né? Pois Então, é. Então é isso. Eu queria fazer um levantamento aqui. A gente está A gente está falando de cultura, falando de acesso da população à cultura, e jogar a cultura para a população. A gente passou agora recentemente, né, por eu diria que um marco, né, com a Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro. Nossa, sim. Maravilhoso isso. E ela falou já, não lembro exatamente com quais palavras, mas ela falou, né, que pô, o brasileiro não enxerga a própria cultura, né? A gente ama ficar vendo as coisas que todo mundo ganha lá fora. E aqui dentro é rico, né? Então, usando esse mesmo questionamento para vocês, né? Como vocês acham que o brasileiro enxerga a própria cultura hoje? Como que isso está nesse cenário de hoje? E para você, Olivia, como você acha que a mulher, dentro da cultura, também enxerga isso? Porque, né, pelo Num exemplo da recorte de Fernanda... gênero, você num diz. recorte de gênero, porque pela Fernanda Torres mesmo, né? Foi uma mulher que subiu lá e ganhou um Globo de Ouro, um prêmio importantíssimo, né? Sim, No meio de um monte sim. de atrizes gigantescas de Hollywood, assim. Que só são E- gigantescas que são de Hollywood. Então, exato. Falei, Mas- tava engasgado. Não, mas é. Mas é. É porque ou é melhor filme ou melhor filme estrangeiro. É isso, exato. Entendeu? Tem essa separação deles também. Tem Então isso. é um negócio incrível o que acontece lá. Não reduzindo as outras atrizes, né? Porque elas Não, são não, eu tô incríveis. brincando, imagina. Não, Lógico. não, mas é o recorte Mas muito bizarro é a coisa hollywoodizada deles, né? É. Se é de lá, é maravilhoso. Aí o resto também faz alguns filmes legais. Uhum. Tipo, pô, tem tanta coisa boa o mundo inteiro, né? Teve o ator japonês lá também que ganhou Roteiros pelo incríveis Shogun. também. O cara nem era conhecido, assim. Então foi um negócio legal que aconteceu de Sim, gente sim. aparecer ali, principalmente uma brasileira, que, pô, todo mundo adora as atuações dela aqui, com toda a carreira dela, né? Eu gosto Então- quando ela fazia os normais. É incrível. Aquilo é incrível, aquilo é Sou Aquela fã série era dela. incrível. a Aquela nossa personagem era- sitcom, assim, é É a a nossa melhor. sitcom, É a a nossa melhor sitcom. sitcom. Eu gostava muito dela nos normais. Os normais e a Mas- grande família são duas coisas assim. Nossa, são são pra fenomenais. sempre, assim, muito bons. Grande Família Vianinha. É a Vianinha, né? Foi o criador, né? Lá Muito nos bom. Lá, é que aí 70, teve a início regravação 70, agora, é. né? É isso. Mas eu acho que o prêmio dela teve uma questão política por trás. Sabe? Uhum. Eu acho que eles usaram isso, eles têm usado. É uma opinião pessoal. Eles têm usado esses prêmios. Não tô tirando o mérito da Fernanda. Óbvio que não. Ela é incrível mesmo, tem que ser premiada e maravilhosa, é isso. Mas eu acho que isso é um sinal que eu já vi outras manifestações em premiações audiovisual internacionais pendendo para combater o reacionarismo mundial como uma resposta. Então, você premiar uma atriz que estava performando uma personagem que estava combatendo a ditadura no Brasil, sendo que no Brasil a gente acabou de sofrer um golpe Uhum. do dia 8 de janeiro, eu acho que foi muito emblemático. Foi, tipo, quase uma coisa meio costurada, assim, sabe? É. Eu acho que teve a ver com isso. Sobre a questão da mulher na cultura, aí eu vou sair um pouco da área do audiovisual, vou Uhum. entrar mais ou menos onde eu tô, que é na cultura tradicional e também na produção cultural, enfim. Eu acho que a gente tem um desafio maior de poder desenvolver cultura muitas vezes, porque muitas vezes, como sempre, nossa capacidade é questionada por ser mulher. Se você é uma mulher preta, você duplamente É está pior sendo ainda. questionada por você ser uma mulher preta. Então, existe uma necessidade de provar o seu valor para poder fazer atividades culturais. Eu sinto essa pegada em alguns lugares. Não é sempre, não é todo momento, mas existe essa falta de figuras femininas em determinadas posições, em determinados locais, entendeu? Tipo Uhum. assim, é muito difícil você ver uma diretora de cinema ganhando premiação, por exemplo. É verdade. Entendeu? Sempre um diretor. É sempre um diretor. É difícil você ver uma editora. É difícil você ver... Entende? Por exemplo, eu tô num movimento que eu entrei por conta dos movimentos culturais
que é do pessoal do backstage. Então existe o grupo das mulheres do áudio. E são mulheres tão competentes quanto os homens, mas é muito difícil você ver uma técnica de áudio mulher numa mesa. Técnica de áudio? É verdade. Técnica de é áudio. verdade. Olha, nunca vi. A gente tá sempre acompanhando Entendeu? essas coisas também. E Nunca, olha que assim, nunca eu sou cantor, rodo muito lugar Então, aí. é nunca muito vi, difícil. Não tinha E pensado nisso. existe. E criou-se muito essa necessidade por conta, assim, uma pela falta e porque mulheres se interessam pela área. Claro, evidente. Óbvio. E muitas artistas mulheres preferem lidar com uma técnica de som mulher do que um técnico de som masculino. Pode Porque crer. às vezes ela tem mais, vamos dizer assim, mais tranquilidade de trocar ideia. Uhum. Saca? Num lugar assim de tipo, ela estar pedindo uma alteração no som e às vezes a pessoa do áudio falar pra ela que ela não sabe o que ela tá falando. Que o áudio tá bom como tá. Entende? Entendo. Então, tipo assim, ela se sente mais à vontade de ter uma técnica mulher ali cuidando da mesa, por exemplo. Então, acho que na cultura, levando pra esse recorte de gênero, isso sem entrar nos não binários, nas mulheres trans, homens trans, que também, assim, eu soube de histórias muito tristes de, tipo, uma pessoa transicionou, perdeu o emprego. Nossa, é. São outras Sabe? camadas ainda. Sim. E isso não é só... É que assim, isso acontece normalmente nos lugares corriqueiros, mas aí a gente até entende porque é a falta de visão. Mas dentro da cultura, Dentro é um da lugar arte, que não deveria, não deveria acontecer esse tipo de É coisa. verdade. Não é nada E esperado não foi isso. uma situação só, eu vi mais de uma. Saca? E aí não é uma questão de mimimi, de imitar, de woke, nada. É uma questão de reconhecimento do fazer da pessoa, independente do que ela é. O que ela é tem que ser respeitado e ponto. Sim, Exato. Sabe, a questão é só essa. Então, eu acho que assim... Aí vamos entrar pra questão... Porque eu entrei na questão do gênero, tô subindo pra chegar na questão Vai. nacionalidade. Vai levando. Na questão da nacionalidade, eu acho que... Aí eu concordo, a gente já teve essa discussão, né, Elcio? Síndrome do vira-lata. A gente não reconhece os nossos fazeres. Demais. A gente não reconhece as coisas que a gente tem aqui. Muito. Sabe, agora Porque que a a Fernanda gente... Torres disse. Exato. Sabe? Então, assim, a gente tem muita qualidade. A gente tem muita qualidade nos nossos próprios gêneros. Eu entrei muito na cultura tradicional, que faz parte da minha trajetória artística, por conta do Chico Science, cara. Porque o Chico Science foi a pessoa que conseguiu me tirar da MTV e ver que existia outra coisa para além do rock. Porque foi introjetado dentro de mim uma... Não, ele fez minha cabeça... Eu só via... Bugou todo mundo. Você tá maluco. E, desculpa. Isso foi Ó, vou ousar dizer que metade da cena da cultura tradicional, das pessoas da minha idade mais jovem, estão na cultura tradicional por conta do Chico Science. Boa. Eu chuto. Ou pelo menos falou, você entra num grupo de paracatu, não, porque o Chico Science, pô, pode crer, Chico Science. É um bom crivo, né? casinha. É um bom É um crivo. bom A pessoa crivo. fala, você conhece Chico Science? Não. Então, Não tem nem como você estar na cultura tradicional e não conhecer o Chico Sim, Science, sim, tá claro. ligado? Vai lá ver, depois fala comigo. Não tem nem como. E tipo assim, eu acho que o Ariano Suassuna não tá certo, mas tá errado também. Tá os dois. Tipo, porque tem a questão, assim, tem que respeitar a tradição, aí sim. Tem que ter uma questão de preservação, que aí é onde eu concordo com o Ariano Suassuna, porque é o predatório. E, ainda mais que a gente tá no mundo capitalista, tende a esse tipo de expressões culturais deixarem de existir por conta de questões financeiras, questões de interesse. Sim. Então, acho que tem que ter uma preservação, sim. Mas isso não pode impedir a criatividade e a experimentação A artística. experimentação. Exato. Isso. Né? Isso. E aí, sim, cara, você vai meter guitarra distorcida em cima de um tambor, de maracatu, de baque virado, e o negócio Às vai vezes ficar vira. incrível. Então, Entendeu? você tem... Eu acho que assim, tudo é equilíbrio, né? Claro. Tem coisa que, tipo, tem que saber, isso não deu certo, para, volta, beleza. Mas isso, assim, falando de Chico Science, ficou incrível. Por exemplo, claro que se eu puxar esse assunto, nós vamos longe, mas não é isso. É só um... É mais É só 2 horas de um- conversa. É só um recorte para poder falar da questão da cultura nacional, Isso. né? É só um exemplo. Já que você falou do rock também. Teve Eu tô ouvindo rock, né? um álbum, olha lá, os caras vão pegar no meu pé agora, se é um álbum ou se é uma música, que é do Sepultura. Sepultura Roots. É um Roots, álbum. Rata Marrata. Rata Marrata é beleza. uma música dentro do Roots. Isso, era dentro do Roots. Nossa, vamos detonar essa porra. Eu lembro. O tanto Muito de bom. crítica Rata Marrata era que ótimo. o Sepultura levou por causa desse álbum, não tá escrito.
Porque os caras, beleza, Tinha um indígena bem na capa, assim, tem uma né? tradição a ser preservada, Sim. vamos dizer assim, tem, mas não é nossa essa tradição. Não é nossa, é uma cultura deles, a gente gosta, Uhum. mas não é feita aqui. Aí a gente misturou com uma cultura nossa e acharam ruim. E eu acho um álbum do caralho, assim, acho foda. É que aí Mas, É um vou fazer álbum uma incrível. crítica à cena do rock. E eu Por vou favor. falar porque eu vim do rock, então O eu me roqueiro permito. é ele, tá? Eu sou- tô de eu sei, preto. eu olhei pra ele. Não Mas disfarça, existe, não mas não é só no disfarça. rock, Tô não. brincando, Existe eu tô isso junto. em outras linguagens também, inclusive na cultura tradicional. De um purismo, assim, que, cara, não cabe. Não cabe. sorry, tá ligado? Sorry, as coisas mudam. Tipo assim, tem que ter respeito, tem que saber. Uma coisa é evolução, outra coisa é você se apropriar de uma coisa, mexer nela e fazer o que você bem entender Isso, com isso você e tirou- achar que tá tudo certo. Isso. Exatamente, Tipo, você explicou o que eu queria explicar. Uso de samplers em certo nível. Eu acho que o uso de samplers em certos níveis é sim uma apropriação bizarra. De tipo assim, a gente ouve uma música hoje, a gente não faz ideia de que esse recorte foi de uma música lá dos anos 70. Agora que eu acho muito legal que eu tenho visto na internet que isso eles estão resgatando. Tipo, olha, sabe essa música que você acha mó legal? Então, é essa música aqui. Aí Veio daqui. veio daqui. Ah, sabe? No mínimo tinha que estar no disco ou em algum lugar falando, olha, tirei esse sampler dessa música dessa pessoa. Não, o Exatamente. próprio Kali J Sabe? tava fazendo isso, mostrando cada parte de cada sample que ele fez pra fazer tudo. Então, Acho super Tipo, sensacional. você tem que saber de onde você tirou as coisas, sabe? Então, assim, é um trabalho, é isso. Ah, que foi minha trajetória. Eu vou contar uma anedota só pra exemplificar. Tava lá, feliz, contente, adolescente, assistindo minha MTV, me deparei com o Chico Sainz, falou maracatu. Falei, nossa, que será isso? Anos depois, juro. Fiquei sem saber. Eu só achei incrível. Fui descobrir um grupo de maracatu no meu bairro, já tinha minha filha. Muitos anos depois mesmo. Falei, nossa, eu vou fazer maracatu pra descobrir o que é. Gato, o bichinho da cultura tradicional me picou, não sai nunca mais. Já era. Não sai Acabou, nunca mais. acabou. Meu primeiro mestre foi Fofão, um beijo Fofão. Uhum. Lá da Oca, que também é ponte de cultura, lá da Vera Taíde, que tem um trabalho incrível lá de cultura tradicional, de formação e de Monstro. divulgação da cultura tradicional, incrível lá em Carapicuíba. Cara, o bichinho picou, nunca mais. Entrei no Maracatu, entrei no Leobá de Mim, depois entrei em grupo de coco, aí formei Você junto com os participou do amigos. Leobá? Participei do Legal. Leobá. Ah, olha, recomendo a todas as mulheres pretas que querem Legal. dar uma passada lá, pelo menos tenta se inscrever, ou vai ver o ensaio, porque é muito maravilhoso. Você vê só aquela mulher, 300 mulheres tocando tambor, muito... Cara, Cara, que é incrível. engraçado quando você muito falando sobre incrível. cultura legal. tradicional e tal, né? Porque a gente. Beleza. Eu sou um cara que assim, eu sou músico, eu sou produtor, beleza, legal. Então a gente estuda. Mas é difícil, é diferente de ser estudado, você tá no meio, né? Teve, nunca, é uma experiência que eu não esqueço. Teve a Teia Nacional dos Pontos de Cultura em 2000, sei lá, não me peça datas que eu não lembro, Qual lugar? em Fortaleza. Fortaleza. Acho que é 2010, né? Por aí. Não sei. E assim, pô, né, a gente conhece a nossa cidade. Sim. Aí eu nunca tinha ido pra lugar nenhum, assim, fora de São Paulo. Fui pra Fortaleza, diga-se de passagem, avião, hotel, hospedagem, tudo pago pelo Ministério da Cultura. Então, maravilhoso. Beleza, a gente chegou lá, pra reuniões, beleza, aquela coisa, pauta política. Quando eu vou ver, eu tô no meio de uma praia, numa roda de jongo. Então, É muito... sabe, eu falei, É eu não muito quero. outra coisa. Você só Eu desliga. não você, sei nem a "Mano, expressão, que sabe? é Eu falei, isso?" cara, sabe quando você senta? Eu falo, vou ficar quietinho, só quero ouvir, Só só quero quero ficar ver. É isso. Nossa, Quero falar tambor de nada. Tu já viu o tambor de crioula? Maranhense? Não sei. Cara, são 3 tamborzinhos. O virador, o crivador e o... Vi, manjo. E as mulheres dançando. Mano, só aquele... Eu gosto da clave, do... É muito... Cara, mexe Pô, muito com a gente. ponto É uma de coisa de cultura- sentir, sabe? Ponto É de muito cultura de legal. rendeira, sabe? É. É um negócio maluco. Você fala, meu Deus do céu, eu não conheço nada. E, cara, o Brasil é um país continental, gigantesco. Exato. A gente tem regionalismo de sobra. Então, assim, é muita cultura diferente num lugar só. E eu acho que para Muita, além muita. do tamanho, é um nível de miscigenação que a gente teve entre os povos que já estavam aqui, Uhum. que eram muitos,
dos povos que vieram de África, que também eram muitos, Também porque eram não eram... muitos. África não é um país, Não é tá, um galera? país, então. Tem que entender isso. Tem os bantos, tem Diga-se os... de passagem. né? Tem vários povos também que vieram pra cá de várias etnias. Vieram os italianos também de várias etnias. Aham. Vieram os árabes, vieram os holandeses. Tiveram os... Mano, vieram os espanhóis. E isso fez uma mudança... Uma mudança não é uma mudança a palavra certa. Mas colaborou pra criação artística e cultural mesmo Sim, de um povo. Por isso que cultura é tão importante. Voltamos pro Mink. voltamos para Por isso que o Ministério da Cultura tem que continuar existindo, Com porque certeza. é muita coisa para dar conta. É Isso verdade. tem a ver com a nossa identidade. E é uma identidade que tá machucada, porque a gente acha que tem que ser paga-pau de norte-americano. Com Quem certeza. são eles na fila do pão, gente? Né? Culturalmente, Meu assim. bem, a gente bate de 1-0. Não é por Sim. nada não, Desculpa. mas... Não que eles não tenham a cultura deles, Nesses mas... lugares eu sou patriota Perto da mesmo. nossa. Se a gente pegar a chave, né, da nossa diversidade cultural, Cara, né? Exato. A E é deles é isso bem que menor. eu acho que é o mérito, o maior mérito do Cultura Viva, né? Que é reconhecer quem faz cultura nos territórios, Sim. né? Então, isso que acabou virando uma política pública muito potente, que assim, deu visibilidade para grupos, para coletivos, para expressões culturais que não tinham a mesma visibilidade antes do programa, né? Que pensava só a ideia do comercial e da indústria cultural, né? E o Mink passa a pensar a cultura comunitária e atuar para fortalecer essa cultura Exato. e dar essa visibilidade, né? Então acho que isso foi fundamental para o Mink ganhar o status que ele ganhou na época onde o Cultura Viva foi gestado ali, né? Fugiu, Que né? tinha o ministro Gilberto Gil e que ele soube usar muito bem enquanto uma ferramenta que se fala de soft power, né? Aham. Que você usar a cultura não o cinema, o teatro, né? Porque assim, o teatro que nós fizemos aqui em São Paulo na década de 60, 50 e 60 é um teatro muito reconhecido. Tem gente que vem de Claro. fora do país para visitar o Teatro de Arena, Sim. para visitar o Teatro Oficina e assim por diante, né? Para conhecer, né? Agora não mais, mas para conhecer os Excelsos e tal. Mas não é nessa perspectiva, né? Numa perspectiva de que a cultura em geral ela tem muito poder. E o Gilberto Gil soube, enquanto ministro, usar essa ferramenta, usar a cultura para inserir o Brasil dentro do panorama internacional de uma forma muito mais, que deu muito mais visibilidade, né? Acho que o símbolo é ele tocando tambor junto com Kofi Annan na ONU. né? Então, assim, dá uma entrada, a gente ter essa entrada. Se eu não me engano, o slogan era Desescondendo o Brasil, não era isso? Puxa, agora você Pontos me de pegou. Cultura, Ministério da Cultura Desescondendo o Brasil, acho que era Escondendo isso. o Brasil. Teve um assim. E isso é muito importante para nós, né? Então, se a gente ficar só no registrar, nós precisamos de um cinema forte, precisamos de um teatro forte. Eu acho que a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem que pensar uma cultura forte e colocar muito recurso nisso, né? Da mesma forma que os Estados Unidos colocam muito recurso no cinema, a Inglaterra coloca muito recurso no teatro, né? A gente não consegue visualizar aqui, porque para nós não chega dessa forma, mas o teatro é a grande ferramenta. No Brasil não, você tem que colocar em todos os lugares, na música, nas diversas modalidades e expressões da música, no cinema, no teatro, enfim, na dança, né? Sim. Porque tudo isso tem muita potência, e muita potência para a gente se mostrar como um país muito rico que somos, né? Então é isso. Eu queria só acrescentar no que você falou, que eu acho que é uma diferença dos Estados Unidos para cá. Nos Estados Unidos, eles põem muito dinheiro no audiovisual, porque é uma ferramenta de poder, Claro. de soft power A real. gente estava conversando De disso De outro falar dia. sobre com uma visão de mundo, e você implementa uma visão de mundo por meio do entretenimento, do que você quer, você se coloca, e como você coloca os outros perante a sua visão. Exatamente. Eles aprenderam direitinho com Goebbels, né? Né? Eles não te vendem, eles te obrigam a consumir. te obrigam. Entendeu?
Então, tipo assim, aí vamos lá, olha, acabou que a gente chegou. E aí a gente chega na Marvel. E voltamos pra Marvel. Começamos falando disso. Agora saiu fora da conversa. Eu não entendo nada. Não, continua na conversa assim. Tinha um filme, acho, não vou me lembrar o nome, que o cara ele pegava, ele falava sobre isso, como que os HQs, os gibis deles, influenciaram toda uma geração para acreditar numa narrativa tal, para influenciar o negócio, o Hollywood e toda a coisa toda. Tipo, a começar isso, quem combateu o nazismo foi o Capitão América. Então, né? Daquele papo primeiro que a gente tava tendo. Então, é assim, os caras fazem isso. É o imperialismo. É. Por meio, não de armas só. Porque, assim, é por meio de fazer você pensar. Por isso que a cultura, eu acho que não é linguagem. A cultura é uma questão de você se reconhecer, ser e fazer. Isso. Então, tipo, é uma vamos dizer assim, um braço do fazer humano que ele precisa, assim, ser olhado por um outro prisma. Claro. Que não de entretenimento. Tô aqui me Sim. divertindo, é uma série, é dar um edital pra alguém fazer um show. É muito mais que isso. É como você vai se entender enquanto uma pessoa brasileira. Se você vai realmente se reconhecer. Como foi aquela fala do moço da cultura? Que ele falou que o brasileiro, quando ele ganha, quando ele avança... Do Michel Conforado. Michel Conforado. Foi perfeita essa fala dele. Ele falou, o norte-americano, quando ele vence, ele pensa que ele vence porque os Estados Unidos... Os Estados Teve Unidos apoio do Estado americano. do Pode Estado crer. americano. O norte-americano pensa assim. Patriota é o extremo, né? É. O brasileiro, quando ele vence apesar de ser brasileiro e estar no Brasil. Tipo, É o Brasil verdade. atrasa ele. É apesar de. É apesar de... Isso é um exatamente. pensamento cultural, Exatamente. colonizador, Exatamente. terrível para se pensar. E a gente concorda que tipo, as pessoas pensam assim. A gente tem que Pensam mudar assim. esse tipo de pensamento. Não, Total. quantos Porque amigos nem que é eu tenho... verdade, né? Quantos amigos que eu tenho que tem esse discurso? Falam, olha, eu queria sair do Brasil para ter oportunidade. Eu falo, pelo amor de Deus, cara. É. Pra, tipo, pô, Nossa. ganhar em dólar. É. Cara, Vai lá. legal. Então, vai lá, né? Vai lá. Vai lá fazer Aí vídeo falando de Fica como... doente. Vai lá, fica latino. doente É. nos Estados Unidos sem um plano de saúde, você vai ver. É Vai isso. lá, só não me pega uma gripe, pelo amor de É Deus. isso. O latino nos Estados Unidos achando que tá vencendo na vida porque tá ganhando em dólar. Não, e continua achando. E continua achando. Eu continuo achando que eu achei muito louco. Eu sou uma pessoa que consumo muito vídeo, né, gente? YouTube. E aí, esses dias eu tava vendo o Yuji. O Yuji é um youtuber lá que tem os vídeos. E aí ele tava fazendo Eu ia perguntar se é do react. PlayStation. Eu também acho. Não é esse Yudi, né? Não é esse Yuji. Não é esse Yuji. Do Aí ele- PlayStation. PlayStation. Ele apresentava junto Ele com a apresentava menina lá, o Bom Dia e Companhia. Bom Dia e Companhia, isso. Aí ele tava fazendo um react de um cara que tava explicando como você, imigrante, vai ler as vantagens de você morar no seu carro. No carro. No carro. Desculpa aí. Como assim? Ele tá É falando isso. isso sério? Era Era, sério tava mesmo? sério. Cara? É Era muito sério. comum. É muito comum. Meu Deus, cara. Porque Cara, vale a pena. Enquanto imigrante. E aí você vai ver as histórias Ai, desses meu caras, Deus. que aí eu entrei numa onda que eu vi, tipo, eu passei as últimas 2 semanas só vendo esses vídeos, porque eu fiquei desacreditada. Como é a lavagem, por isso que é uma questão cultural mesmo, como que diz? A crise é estética, né? A Uhum. crise é Com no certeza. pensamento, É. gente. A crise não é financeira, Não não é tenha nada dúvida. disso. De tipo, cara, não. Quando você tava no Brasil, você fazia o quê? Não, eu tinha um trabalho ok e tal, tinha um carro. Eu ganhava 6 pau por mês, 5 pau. Não, vim pra cá pra ganhar em dólar. O que você... não tem onde eu morar, já passei fome. Moro no carro, mas é melhor, porque eu moro no carro, eu economizo $1.000, $1.000, aí transformo em real. Só Mora que, no meu carro aqui, amigo, pô. você tá nos Estados Unidos, não adianta você fazer conversão pra real, não vai te ajudar. Então, mas tem isso. O cara tem... prefere romantizar o perrengue gigante que ele passa lá, porque eu estou vivendo o sonho americano, Sim. do que, sei lá, Tem a vida reivindicar boa as coisas Mas- dele aqui. Mas É. aqui tá acontecendo isso também, essa lavagenzinha, que de outra forma, mas tá. E não vamos se alongar nisso, senão a gente vai 4 horas nisso. que mas... ixi. Hoje o pessoal tem a lavagem de que ele é. O moleque tá com uma bicicleta entregando comida pro iFood, ele acha que ele é empreendedor. Não, olha que guerreiro, empreendedor. Pô, Então, pera trabalha aí. 12 horas no dia. Né? De Então, domingo a domingo, e muitas meu irmão, vezes, pelo amor de Deus. aí voltando ao nosso papo do nosso segmento, inclusive, tem
artistas fenomenais fazendo isso. Às vezes o cara é um escritor fantástico, um DJ, um pintor, um dançarino, e o cara tá entregando um negócio achando que ele é empreendedor, porque ele colocaram na cabeça dele que ele tem que ser empreendedor. Entregando comida, caralho. Então, tipo, desculpa o Porque palavrão, ser mas... escritor não é emprego, Pô, não é então, trabalho. exato. Você que vai ter que cortar, não tem É, problema. Não vou ficar botando pi, não vou ficar botando pi na edição, né? Não, é isso, mas é que, tipo, sabe, revolta um pouco. Você fala, porra, mano, vamos, É, né? é absurdo. Enfim, né? É redução, por isso que é a um gente pensamento luta redutivo pelas totalmente. políticas públicas de cultura, Exato, né? Porque, assim, exatamente. numa certa medida, para você ser um profissional da cultura no país, você precisa de financiamento. Ou você é bem nascido, Aham. ou você não consegue vingar, né? Eu conheço algumas pessoas que, assim, que é super renomada na área do teatro, né? Todo mundo fala, quero ser ela, sem citar nomes, né? Cuidado. Mas ela tava sem grana outro dia pedindo. Dando A pi. gente tem uma amiga em comum que ela não sabe, né? Ela tá pedindo, é uma grande amiga dela, e ela tá pedindo grana emprestada pra amiga, porque não tinha grana. Uhum. Né? E é uma das grandes diretoras de teatro daqui da cena paulista, né? E aí você fala, poxa vida, né? Por que isso acontece? Porque as pessoas não têm financiamento. Ou você tá nas grandes. Dentro da indústria, né? Certo. Ou seja, dentro de uma TV ou Do dentro de mainstream, um né? grande esquema de cinema, do audiovisual, Uhum. ou você não vai ter recursos. Isso no caso do ator, da atriz, do diretor, enfim, da galera do teatro. Então é muito importante que as políticas aconteçam, né? A lei de fomento ao teatro, ela propicia um recurso mínimo ali para que os grupos de teatro de São Paulo consigam sobreviver 1, 2 anos, depois consigam produzir sua obra, circular, aí tem um outro edital para isso, e assim E a aí gente vai. consegue viver, mas é uma dureza, É. né? Então, assim, Precário demais, né? Ficar pensando nisso. é diferente, Você né? matou a chave. São editais que ajudam grupos a sobreviver, não é a... Não Exato. é. É diferente. Por exemplo, na França, né, você paga um imposto por mês e quando você está sem trabalho, você tem automaticamente do governo um salário básico do artista, do fazedor de cultural, do técnico de cultura. Então você consegue ter uma qualidade de vida e uma regularidade na sua vida. Porque um outro problema de quem vive de cultura é isso. Hoje eu tô ganhando um cachê bacana, tô indo fazer meu espetáculo, sei lá, no Rio, fora do país e tal. Daqui um ano você tá sem grana. Amanhã e aí você você não não sabe. consegue. É isso, você pode não- fazer um aí, evento que assim, levanta como é que você grana. financia a sua vida, né? Exato, No longo prazo, cria filho, esse tipo de coisa. Não, totalmente Então inseguro, essas né? políticas são importantes por conta disso. E o primeiro passo é o tal do Sistema Nacional de Sim, Cultura. com certeza. Levantemos essa bandeira, então. Né? É isso. É isso. Muito bom. Para finalizar, gente, eu queria perguntar para vocês quais são os objetivos, os próximos passos de vocês. Os próximos passos. Fica rico. Para esse... Eu acho que eu vou entrar no iFood. Né? É fácil, é só entregar comida. Poxa vida. planejamento, o que a gente pode esperar do Mudança de Cena, do Pontão, Jacarandá, de vocês para esse ano? Esse ano. Esse ano eu espero que o Pontão ele dê conta do projeto que tá escrito, que a gente tá fazendo, que tá rolando super. E que seja um evento depois de finalização muito massa. Que ele gere resultados e impacto dentro da rede de cultura viva do estado aqui de São Legal. Paulo. É esse o que eu espero. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, né? Mude as pessoas, as formações, enfim, todo mundo que teve contato com o projeto sinta que saiu maior ou saiu melhor por ter tido esse contato. Acho que esse é o objetivo último de todos os projetos, né? Impacto social, de fato. Né? Impacto social. Do Mudança de Cena, eu espero que é isso, que a gente consiga produzir mais e mais e consiga também colaborar, que eu vejo que esse é um braço da Mudança de Cena, é uma atuação muito minha do Osmar também, de outras pessoas que estão envolvidas na organização, Claro. de lutar pela implementação de culturas públicas na cidade e no estado de São Paulo, que está no país, né?
tipo, sempre contribuindo. O Pontão também tem essa veia, né, de contribuir para que a gente melhore a cena cultural, na questão estrutural, que ela vire uma política de Certo. Estado e não de governo, que ela seja perene, tudo que a gente tem de avanço, ela continue. Não tenha descontinuidade, como aconteceu com a política Cultura Viva, quando mudou a gestão, saca? Então, tipo, eu acredito que, eu espero, e essa é uma das linhas que a organização Mudança de Cena, o Jacarandá, a gente tem, e eu espero que a gente ande um passinho pra frente, porque nada é de um dia pra noite, né? Legal. Sempre um passinho de cada vez, Uhum. e que esse passinho a gente consiga dar pra frente sem dar 2 pra trás. Legal. Exato. Um Caranguejo, pra frente, né? sem dar 2 pra trás. Um pra frente sem dar 2 pra trás. É dar um e ficar. É isso É aí, isso. sempre adiante. Olha, assim, a mudança de cena, ela tem uma estrutura, né? Porque a gente trabalha com direitos humanos. Uhum. A gente quer incidir sobre direitos humanos. Então a gente mas qualquer direito, porque direitos humanos é Não. plural, né? É direito de todos, são os direitos de todos. Mas a gente quer trabalhar com direitos violados, né? Então, quando eu falo em quadros policiais, por exemplo, né, aquela peça que a gente está lidando com violência do Estado, e isso é muito crítico, né? Só para, por exemplo, quando a gente apresentou essa peça num lugar onde um jovem tinha sido morto por um policial. Eu tomei 5 multas naquele dia, apesar de ter toda a regularização do... Meu carro tomou multas, né? Entendi. Apesar de ter toda a documentação para fazer, a rua estava fechada, a CET estava avisada, a prefeitura, assim por diante. Os policiais foram lá e multaram porque eles ficaram bravos que a gente estava lidando com essa situação. Então, a gente não Alguma é uma retaliação vai organização fazer. que, por enquanto, pelo menos, tem grandes financiamentos, né? Porque lidar com direitos humanos ainda é falar como se fosse direitos de bandidos Sim, e tal. sim. E não é nada disso. A pessoa confunde demais. Né, assim, de lidar com a dignidade humana. A gente está falando de dignidade humana. Onde os direitos são violados, a dignidade da pessoa está sendo violada. Um pouco essa... Então, a gente não tem muitas pretensões de ter grandes financiamentos, esse tipo de coisa, mas de fazer bons projetos e que os projetos toquem nas feridas, né? Eu acho que é essa que é o nosso papel. Acho que esse é um passo da mudança de cena. E para isso, esse ano, a gente está fazendo oficina com pessoas trans, estamos voltando a trabalhar com as escolas, que é outro lugar que tem muita complicação. Bastante. Enfim, esse é o nosso dia a dia. Sempre esse recorte da juventude também, né? Porque a juventude é a que mais morre, né, no país. Continua sendo, infelizmente, né? E isso é um mote nosso. Agora, tem outras questões, né? Por exemplo, o Sequest, né? Ele lida com a questão das políticas públicas de cultura, que é um desdobramento do que a gente já faz, do que a gente chama de movimentos culturais da cidade de São Paulo, que é fazer uma militância forte dentro da Câmara Municipal de São Paulo para melhorar, incrementar, principalmente o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, né? Que é aprovado lá na Câmara anualmente. Acho que esse é um ponto da mudança de cena. O Jacarandá, a gente não fala por si só, porque é, como a gente falou, uma articulação de 5 organizações. Tem outras que deram cartas de referência, né, de apoio, né, tipo a própria OCA e tal, mas quem está na execução do projeto são 5 organizações. E o grande desafio nosso, desde quando começou, é a gente trabalhar em conjunto, a gente se entender, né, porque são parceiros de longa data, né? O Rede Cidadã, o Projeto Meninos e Meninas de Rua. Tem gente que a gente conheceu agora, que é o pessoal do ICINE, né? Mas o Pombas Urbanas, a gente já tinha feito trabalhos com eles, mas a gente nunca tinha feito trabalho junto com eles, né? Uhum. Apresentamos peças em conjunto, mas nunca legal. trabalhamos juntos, né? Então, o grande desafio é que a gente consiga trabalhar bem. Porque se a gente consegue trabalhar bem, o resultado do projeto vai vir. Né? Trabalhar bem é a gente se entender enquanto organizações diferentes e pessoas diferentes, lugares diferentes. Acho que esse é o grande desafio desses 4 primeiros meses, que é a finalização desse primeiro ano do projeto.
Mas a gente tem a pretensão de continuar, né, dentro dessa articulação e talvez ampliar para outros pontos e envolver mais gente, né? Envolver Legal. outros pontos de cultura. Mas para isso precisa de mais recursos, né? O recurso que está aí não é suficiente, mas enfim. Sim. E aí a gente conseguir desdobrar e conseguir fortalecer, né? Ajudar, contribuir para que o Cultura Viva se consolide no município de São Paulo, no estado de São Paulo e até no país, né? E a gente tem atuado no estado de São Paulo fortemente para isso, né? Incluindo novos pontos de cultura, localizando gente que nem sabe do programa, reativando pontos de cultura que não estavam sabendo que o programa tinha voltado. Estamos fazendo essa contribuição para junto com a retomada do programa dentro do MINC. Né? Eu acho que esse é o essencial desse 2025. Né? Pô, legal, isso. cara. E Incrível. é por isso que vocês são referência. É isso. E é por isso que eu só agradeço vocês e que orgulho de estar recebendo vocês, ter esse papo tão legal aqui. Que a gente, infelizmente, tem que encerrar, senão aqui a gente, pô, Vai até amanhã aqui. com as pessoas que a gente senta pra conversar um pouquinho, a gente fala, mano, se colocar uma cerveja aqui, vai até... Vai. Mas Vai, Não quer- é bom vai colocar longe, cerveja, filho. não. não recomendo. Gente, então, muito obrigado. Estamos encerrando o episódio aqui. Vamos colocar na descrição do vídeo todos os links de tudo que a gente citou, dos podcasts, do Mudança, tudo. A gente vai colocar tudo na descrição, se liga aí. Curta, compartilha, segue, Ativa o sininho aí pra ativa o receber os sininho, próximos. manda pra sua tia, pro seu cachorro, pra todo mundo. Pra todo mundo. Segue aí fortemente, estamos começando. E legal, gente. Obrigado. Valeu, obrigado. Mais uma vez, até Obrigado a por próxima. terem Espero vindo, que vocês gente. voltem aí. Obrigado. Voltaremos. Valeu. Valeu, Valeu. obrigado, gente. Valeu.